De João capítulo 4. Vocês que estavam domingo na igreja, possivelmente irão dizer: o pastor vai pregar o mesmo texto que o pastor Cleverton pregou. E isso, o mesmo texto. E tenho certeza que a gente não vai forçar o texto e Deus vai falar com você do mesmo jeito. Mas pastor, eu escutei uma mensagem domingo sobre a mulher samaritana e as barreiras que Jesus precisou quebrar para alcançar aquela mulher e as barreiras que nós precisamos quebrar para alcançar o próximo. Mas tenho certeza que o mesmo texto falará com você esta noite, amém? Porque não sou eu, não é o pastor Cleverton, mas a Bíblia, ela é viva. João capítulo 4. Quando nós vamos trabalhar, fazer um projeto, qualquer trabalho requer concentração, requer uma dedicação, um esforço. No culto não é diferente, ainda mais porque nós estamos lutando contra o diabo, né? Ele não está satisfeito porque nós estamos aqui na casa do Senhor e aqueles que estão acompanhando em casa. Então o momento do culto é um momento também de entrega. Você precisa se esforçar para não deixar a sua mente ficar vagueando. Você precisa se esforçar para você entender o que é que o pregador está dizendo, acompanhar o texto, acompanhar a leitura. É a mesma coisa de você parar na frente do computador para fazer um trabalho, enviar um e-mail e ficar se concentrando em outras coisas. Você não vai produzir. Então, da mesma forma é na casa do Senhor. Para que possamos glorificá-lo, adorá-lo, precisamos dedicar a nossa mente e a nossa atenção exclusivamente ao momento que estamos vivendo aqui. Até porque aqui é o combustível, né? Daqui a pouco a gente volta para casa e a palavra precisa ficar ao nosso coração. João capítulo 4. Todos lembram da historinha? Dudu, se eu lhe chamar aqui à frente, você lembra dessa história? Eu não vou lhe chamar não, Dudu, estou brincando, tá? Jesus está cansado. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Deus encarnado. E ele para num poço, numa propriedade que Jacó do Antigo Testamento deu ao seu filho José. Poço de Jacó. E ele para ali porque estava cansado e pede para que seus discípulos comprem comida. E aí de repente, coincidentemente, claro que não, uma mulher samaritana vai buscar água naquele poço, justamente aonde Jesus estava. Jesus, muito safo, Deus, puxa um assunto com a mulher, pede água a ela. E aí há um diálogo entre Jesus e aquela mulher, e de repente Jesus chama o marido daquela mulher para fazer parte da conversa. O negócio ficou ruim, Sossô. Ela disse: Senhor, eu não posso chamar meu marido não. Eu tive 5 e o que eu tenho não é nem meu. Resumindo, eu estou tendo um caso com o marido dos outros. Ai, Jesus, falaste muito bem. Eu sei disso, que sua vida não está muito boa. E ali naquele diálogo, Jesus se apresenta como o Messias prometido, como aquele que viera, que foi dado por Deus para solucionar o problema daquela mulher, que era o pecado dela. E vocês lembram da história? Aquela mulher de repente acaba aqui sendo contagiada. Ela bebe da água de Jesus, não da água daquele poço que tornaria a ter sede. Aquela água faz saltar para a vida eterna e ela sai pregando o evangelho para toda a cidade. E a mulher passa de uma vida promíscua, eu não vou usar o termo que nós conhecemos, de uma vida promíscua a uma missionária no mesmo dia. E muitas pessoas começaram a crer em Jesus por causa do testemunho dela. Que história linda, irmãos. Nós não podemos olhar para essa mulher e julgar o comportamento dela. Eu não estou aqui dizendo que vocês, que nós temos problemas nesta área, por favor. Mas eu quero dizer que nós somos semelhantes a esta mulher. Eu quero que você olhe para esta mulher e você identifique que eu também possa me identificar com ela. Vamos lá? Versículo de número 6 e 7. Capítulo 4, os versos 6 e 7. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus, claro, sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana, nem nome ela tinha, tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me
um pouco de água. A primeira lição que eu aprendo, irmãos, Jesus que veio ao nosso encontro. Eu vou explicar a você por quê. João capítulo 15, não precisa abrir a Bíblia, verso 16, João 15, 16, a Bíblia vai dizer: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu, nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então percebam comigo, você não foi ao encontro de Jesus deliberadamente porque você queria conhecê-lo. Ele escolheu um poço para ter um encontro com você e ele puxou assunto com você. Vocês acham que Jesus coincidentemente sentou naquele poço só para beber água, irmãos? Jesus foi para ali intencionalmente para ter um encontro com aquela mulher, da mesma forma que ele fez comigo, com você. Ele usou um irmão, ele usou um pai, uma mãe, um tio, um primo, usou até um desconhecido para lhe apresentar Jesus. Então a primeira lição que eu aprendo: Jesus, ele que veio ao nosso encontro, ele que se apresentou. Você não tinha capacidade de conhecer a ele sozinho, por seus méritos, por sua intelectualidade ou por sua santidade. Então observem comigo que Jesus separa aquele encontro grandioso, queria mudar a vida daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher nunca poderia ir até a ele, nunca. Ele sabia que eu, que você, que nós não poderíamos ir até ele, ele sabia disso. É por isso que ele se revestiu da pele humana, é por isso que ele usou alguém para poder puxar um diálogo. Vamos bater um papo aqui, eu e você? Foi isso que ele fez comigo, foi isso que ele fez com você. Eu não sei onde é que foi o teu poço de Jacó, o meu foi no meu quarto, em casa, chorando. Depois minha tia chegou e pregou o evangelho para mim, e naquele momento foi o meu poço de Jacó. Jesus falou comigo usando a minha tia, anunciando o plano da salvação. Irmãos, eu quero defender essa tese de que ninguém pode encontrar Jesus por si só. Ninguém pode conhecer Jesus por si só. Nós só conhecemos a Deus porque Ele quis ser conhecido. Deus está numa esfera superior, ninguém consegue conhecer a Deus. Paulo vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a Ele para que Ele seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele. Eu vou lhe dizer porque essa mulher não podia ter um encontro com Jesus. Eu vou lhe dizer porque você não podia ter um encontro com Jesus. É por isso que ele resolveu se apresentar a você. Primeiro, esta mulher era inimiga de Deus. Você também era inimigo de Deus. Eu também era inimigo de Deus. Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos, distantes, separados da glória de Deus. Sossô, essa mulher não poderia encontrar Jesus nunca. Olha a vida que ela vivia, Sossô. 4 maridos, 5, perdão. E o que ela tinha era dos outros. Éramos nós, irmãos. Talvez não nessa área. Éramos distantes de Deus, inimigos de Deus. Irmãos, leia aí o versículo 9, por favor. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os... Olha a intriga entre a cultura de Jesus e a cultura daquela mulher. É óbvio, eu não estou forçando o texto, mas isso revela a inimizade entre Jesus, que é santo, e uma pessoa pecadora. Eles não poderiam bater aquele papo ali, Pedro. É por isso que Jesus puxou o assunto. Leiam aí versículo 7. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dá-me de... Quem foi que puxou a conversa, irmãos? Foi Jesus. Jesus tinha total interesse de se apresentar para aquela mulher. Então aquela mulher não poderia se aproximar de Jesus como santo, poderoso, por causa dos seus pecados. Eu também não podia me aproximar de Jesus. É por isso que no Antigo Testamento há tanto sangue sendo derramado. Precisava sacrificar um cordeiro a cada data, a cada período do ano, para que o povo pudesse ser perdoado.
O homem não podia se aproximar de Deus por causa do pecado de Adão e Eva e do pecado que cada homem também cometeu. Não vamos só culpar Adão e Eva. Essa mulher também não podia buscar Jesus porque ela não o conhecia. Você não podia buscar Jesus porque você não conhecia Ele. Quem aqui já nasceu conhecendo Jesus? Já nasci sabendo quem era Ele? Nada. Ele foi ao longo da sua trajetória de vida se apresentando, se revelando, às vezes com um texto bíblico, com uma canção, com uma música, com um familiar, com um encontro, com uma oração, e ele foi ali lhe mostrando quem ele era, se revelando. Essa mulher não poderia saber quem era Jesus, ela não conhecia ele. Me prove, pastor, leia aí o versículo 10, por favor. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é quem te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Jesus disse: você nem sabe quem sou eu, você não me conhece. Irmãos, nós não poderíamos no passado ter um encontro com Jesus, porque éramos pecadores, escravos do pecado, separados de Deus, e porque nós não tínhamos conhecimento de quem era Ele. Ai de nós se Ele não resolvesse puxar o assunto, ai de nós se Ele não resolvesse sentar num poço de Jacó e nos convidar para conversar, senão nós estaríamos perdidos, irmãos. Isso aqui revela claramente Deus se revelando para a humanidade, assim como Ele se revelou para esta mulher. Mas essa mulher também não poderia ter um encontro com Jesus, porque ela era uma sedenta. Ela vivia uma vida vazia, não sabia como preencher. Ela ficava tentando saciar a sua sede com alguns homens, com 5 maridos e com aquele que não era dela, e assim ela ficava sedenta, buscando no mundo aquilo que o mundo não poderia dar. Leiam aí comigo, por gentileza, os versículos 13 e depois o versículo 15. Jesus respondeu: quem beber desta água, a água do poço de Jacó, voltará a ter sede. Versículo 15, e a mulher disse: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede, eu estou sedenta, Senhor, eu preciso dessa água. E ela até meio que se confunde, para eu não voltar mais aqui beber dessa água. A água que Jesus estava oferecendo era outra, irmãos. Água, no texto aqui não tem nenhuma diferença, é água normal, mas a sede sim. A sede no original é dipsão. É uma sede que gera um sofrimento tão intenso, um vazio tão grande, que o homem tenta preencher. É por isso que o homem bota tudo que não presta para dentro, né? E aí, farra, bebedeira, prostituição, baladas, é o vazio. E ele vai tentando preencher aquela lacuna, mas nada enche. Então, irmãos, a primeira lição, sabe por que você está aqui essa noite? Sabe por que você está em casa acompanhando a mensagem de hoje? Porque Jesus se apresentou a você, porque Ele escolheu um pocinho de Jacó para puxar um papo, para se apresentar a você, porque você não poderia buscar Ele, eu também não poderia, porque somos pecadores, porque nós não temos capacidade mental para conhecer a Jesus, e porque nós éramos sedentos, nós não sabíamos que água era essa que iria saciar a nossa sede. Mas eu tenho uma segunda lição, irmãos. Quando Jesus ele se aproxima de nós, quando Jesus se apresenta a Betânia, gente, eu amei isso aqui, e por favor, não tenham preconceito com o que eu vou falar, esperem eu falar a terceira lição, tá bom? Quando Jesus se aproxima de nós, nossos pecados, eu vou falar no singular, nosso pecado é revelado. Porque vejam só, quem crê que Jesus é santo? Quem crê que Jesus é santo. Então você está ao lado do homem, do ser humano. Jesus aqui, esta mulher no caso, né? E nós hoje, da divindade, do ser mais santo. Quanto mais eu estou perto dele, mais eu reconheço que eu sou o quê? Pecador e falho. Quando Jesus se aproxima de nós, nosso pecado é revelado. Jesus ele mostra aquilo que está errado em nós, mas ele não faz isso para nos julgar, para nos condenar, para nos matar. É só você ler alguns capítulos seguintes, que vocês irão ver que os fariseus pegaram uma mulher em adultério. E a lei dizia que uma mulher que foi pega em adultério deveria ser apedrejada. Aí pegam ela e colocam diante de Jesus e eles dizem: Senhor, esta mulher foi pega agora em adultério, e a lei diz que nós temos que apedrejá-la.
Jesus não dirigiu uma palavra para ninguém. Ficou escrevendo no chão. Eu não sei o que Jesus escreveu no chão, irmãos. Tem tanto teólogo que inventa, né, Sossô? Se a Bíblia não diz o que ele escreveu, é porque não queria dizer o que ele escreveu. Se quisesse, diria, estava lá. Não diz. Mas de repente ele abre a boca e diz: se alguém aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Saiu um por um. Ficou só ele e ela, a mulher que foi pega em adultério. Aí Jesus diz: cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram, nem eu vou te acusar. Vai e não peques mais. Jesus não mostra o nosso pecado porque Ele quer nos condenar. Ele mostra o nosso pecado porque Ele quer curar, porque Ele quer salvar, porque Ele quer transformar, porque Ele quer mudar. É por isso que Ele mostra, irmãos, o pecado é a nossa doença mortal. Jesus é o médico que soluciona o problema do pecado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você vai ao médico e o médico descobre uma doença em você, uma doença que dá para ser tratada, ok? Mas se fizer vista grossa pode piorar. Eu fui agora ao médico, o médico disse que eu estou com esofagite, gastrite. Eu digo: tem alguma outra agite aí? Tem? Ele revelou o que é que eu tinha e disse agora: acabou a Coca-Cola. Irmãos, quase que eu entro em depressão. Estou brincando, irmão. Não aconteceu isso comigo, não. Vou ter que parar de tomar Coca-Cola, irmãos. Esse médico foi um bom médico ou um mau médico? Ele apontou o meu erro. Ele falou o que é que estava dentro de mim de ruim. Ele foi um bom ou mau médico? Foi um bom médico. Mas se ele fica calado, pega meus exames e não, continue vivendo sua vida. Pode continuar tomando Coca-Cola lá no Careca, né? Aí pega esse vídeo, mostra lá pro Careca, pro teu patrão, e diz: ó, o pastor Wembley lá falando, viu? Vai lá pro culto também, não vai só pra PIB não. Quando eu estava na PIB ele ia para lá, agora ele não vai. Ele foi um bom médico porque ele revelou o meu problema. E se eu fosse lá e ele não revelasse, seria um bom ou mau médico? Você quer ir para um médico que ele identifique o que você tem e queira tratar? Ou você quer ir para um médico que ele identifique e fica calado? Irmão, você prefere... Jesus é esse médico. Ele mostra a doença, porque Ele pode solucionar. Então todas as vezes que eu me aproximo de Jesus, que eu leio sua palavra, é por isso que o diabo não quer que eu ore, não quer que eu leia a Bíblia, é por isso que o diabo quer que eu continue do jeito que eu estou, porque esse processo de mudança, irmãos, é diário, é até a volta de Jesus, é o processo da santificação. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu enxergo os meus erros, mais eu enxergo os meus pecados. Pastor que não fala de pecado num púlpito não ama as ovelhas, assim como o médico que não diz a doença do paciente. Pastor que fala de pecado em púlpito, que senta com a ovelha para tratar pecado, ele ama a ovelha. Das duas uma, ou o pastor não ama a ovelha, ou então ele também tem dificuldade com aquele pecado e não quer confrontar o outro. Das duas uma. Então, irmãos, quando nós pegamos aqui o microfone, o púlpito e falamos de pecado, nós não estamos dirigindo a palavra ao meu irmão Gilson, a Betânia, é para todos, é para mim também, porque Jesus quer mostrar o que está defeituoso em nós para Ele tratar. Eu conheço pastores, já falei isso aqui, eu já participei de igrejas, meses no culto da igreja. A irmã estava ali agora, não estava? Jesus, que susto agora eu tive. Jesus está levando de um por um, eu estou ficando. Irmãos, eu tive susto agora. Eita Jeová. Eu já fui para igrejas, irmãos, participei de meses que o pastor não falava de pecado, porque ele tinha medo de contrariar a ovelha, para a ovelha não ir embora da igreja. Ovelha que é ovelha, quando percebe o seu erro, se aproxima de Jesus, não se afasta. Ovelha que é ovelha, gosta de ouvir o que é que está errado na sua vida, porque quer tratar assim. Abram aí a Bíblia de vocês, já está aberta já, né? Lucas, pula aí, não volta, perdão, antes de João é Lucas, né? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Acharam?
Eu quero ler com vocês os versículos 30 e 31. Eu acho que Sossô tem um imã na Bíblia dela, que ela faz, tu abre ligeirinho. Eu deixo marcada, demora, ainda abro depois dela. Lucas 5, 30, 31. Jesus vai dizer: os fariseus, e seus escribas. Acharam? Está ali, né? Também é melhor. Os fariseus e seus escribas criticavam os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou aquele que veio buscar aqueles que estão doentes. É por isso que quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele revela a nossa doença, porque Ele é o único médico que pode curar a doença chamada pecado. Há uma linha teológica hoje em dia, que diz que nós nem precisamos mais pedir perdão a Jesus, porque quando nós somos salvos, nós somos parecidos, estamos no mesmo nível que Jesus, que nós não precisamos nem pedir perdão. Eita, que heresia! Os homens que mais pedem perdão pelos seus pecados, não são aqueles que mais pecam, mas são aqueles que mais próximos de Deus, de Jesus estão. Os homens que mais oram, que mais choram pelos seus pecados, não são aqueles que mais cometem pecados, mas são aqueles que estão mais pertinhos de Jesus e reconhecem que são pecadores. Duas lições, irmãos. Jesus veio ao nosso encontro, amém? Ele se apresentou, ele puxou um papo com você. Ele disse: olha, eu sou Jesus, vamos bater um papo aqui. Você não poderia buscar Ele. Você não poderia encontrar Jesus, a menos que Ele não fizesse o que Ele fez, se apresentou a você. Segunda lição: quando nós nos aproximamos de Jesus, ou quando Ele se aproxima de nós, nosso pecado é revelado. É por isso que a Bíblia vai dizer que quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Esse processo de santidade é quando eu estou próximo de Jesus. Quanto mais perto dele, mais eu vou mudando. É por isso que eu digo: não se afaste de Jesus, não deixe de participar dos cultos online ou presencial, mas participe, se esforce para poder participar da escola bíblica. Eu sei que é difícil, mas se esforce, para que você possa cada vez mais conhecer a Jesus. Conhecendo a Jesus, e a sua vida, a sua família vai sendo transformada, seu filho, sua filha, enfim, seus parentes. Eu tenho uma terceira lição, irmãos. Eu tenho uma terceira lição. Versículo 26. Terceira lição: quando o nosso pecado é revelado, Jesus se apresenta como a solução do pecado. Jesus não faz assim não, Sossô. Wembley, você está com câncer, estado terminal, não tem cura. Não existe medicamento que possa resolver. Agora é só esperar a morte. Não existe para Jesus pecado que Ele não perdoe. Eu vou repetir: não existe pecado que Jesus não perdoe. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, em outro culto eu prego sobre isso. A Bíblia diz lá que o pecado que Ele não perdoa é blasfêmia, né? A blasfêmia é justamente você não permitir a intervenção do Espírito, ou você atribuir aquilo que é de Cristo ao demônio. Quando Jesus, Ele mostra, revela o nosso pecado, Ele também se apresenta como a solução. Ô Lúcio, você está esperando eu falar direitinho, né? Tá certo. Quando o nosso pecado é revelado, Jesus se apresenta como a solução. Ficou melhor assim? É porque eu escrevo de um jeito e falo de outro jeito, né? Versículo 26, vamos lá? Estou terminando, viu, irmãos? Eu gosto tanto de vir para o culto, irmãos. É bom demais. Eu aprendo, eu escuto a voz de Deus. É bom demais, gente, é bom demais. O salmista disse que vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. Versículo 26, acharam? Jesus lhe disse, ela estava aqui em dúvida, ela queria saber quem era Jesus. Jesus acabou de revelar o pecado dela.
Jesus acabou de dizer para ela que ela estava incorrendo num pecado. Aí ela agora ficou confusa, né? Até acerca de como deveria adorar a Deus. Aí Jesus fala para ela, Jesus lhe disse, eu sou o que está falando contigo, eu sou o Messias, eu sou aquele que vim do Pai para resolver o problema do pecado. Jesus nunca vai mostrar o seu pecado e vai dizer que não tem mais jeito, porque senão não estaria aqui, irmãos. Porque senão nós não estaríamos aqui. Eu vou repetir, Jesus nunca vai mostrar o seu pecado e vai dizer que não tem mais jeito. Tem jeito sim, Ele é a solução para o nosso pecado. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou fazendo e nem preciso saber. 1 João capítulo 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Todos. Romanos capítulo 8 versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mesmo apóstolo Paulo diz, os que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Jesus mostrar o seu pecado, Ele está dizendo, eu estou mostrando porque eu quero resolver. Ele não é um médico que passa lá dizendo que não tem como mais resolver, Ele é o único que pode resolver. Quando nos aproximamos de Jesus, irmãos, inevitavelmente nós vamos começar a enxergar alguns erros. E parece que eu sou carne de pescoço. É uma expressão lá de Recife, carne dura que tem osso. Que parece que eu insisto pecando nas mesmas coisas. E todos os dias quando Jesus mostra que eu estou pecando, Ele fala, eu continuo sendo a solução para esse pecado. Gente, isso me conforta, saber que eu tenho um Deus que insiste em me mudar. Mas Ele quer me mudar não é porque Ele quer roubar a minha volição. Ele quer me mudar porque Ele quer me fazer melhor, viver mais feliz, mais pleno, mais alegre, sem angústia, sem depressão, sem sentimento de suicídio, de morte. Porque é o que o pecado traz no nosso coração, irmãos. Sedentos, vazios. Eu amo Jesus porque Ele olha meu pecado, mostra meu pecado, sara meu pecado. Eita, que Deus bom. Eu tenho uma última lição, irmãos, para a gente poder ir para casa. Os versículos 28 a 30. Deixa eu só recapitular para você não esquecer. A mulher vai lá buscar água, Jesus puxa assunto. Então Jesus que foi ao encontro daquela mulher. Não foi coincidência, Jesus marcou aquele encontro. Eu posso fazer isso, não é heresia, tá? Qual é aquela música? Stênio Márcios, né? Ele diz, será que o Senhor sonha como um homem ou sonha como um Deus? Ele não sabe. Jesus dormia não, irmãos, dormia. Ele dormiu num barco cansado, ele aqui está cansado com fome. Eu imagino Jesus pensando, agora eu vou ter encontro com essa mulher, eu vou salvar a vida dela. É agora que a vida dessa mulher vai mudar. Então, irmãos, Jesus olhou para a gente e fez, eu vou mudar a vida de Wembley agora, esse é o momento. Eu vou pegar esse Pedro, Pedro, se deixar, Pedro se desmantela no mundo. Irmãos, Pedro só tem a carinha de besta, viu? Se deixa, eu sei da história dele, mas não vou confessar seus pecados aqui não, viu? Dudu é outro, viu? Só tem a carinha de Lezinho. Lezinho não tem nada. Você é outro que está falando. Bonzinho. Jesus sabia disso, gente. Então Ele foi lá e resolveu esse problema. Puxou o papo, puxou a conversa e apresentou. Disse, eu sou o que sou. Eu sou Deus, eu quero salvar a sua vida. Só que, irmãos, Ele começou a mostrar as coisas feias na gente. Né? Desonestidade, mentira. Umas conversas fiadas com outras mulheres, com outros homens. Aí Ele começou a mostrar tudo isso, mas Ele não mostrou para condenar, Ele mostrou para sarar. Ele mostra e diz, olha, eu sou a solução para esse pecado. Eu quero mudar você, eu quero lhe dar uma vida melhor. Irmão, se eu perguntar, todo mundo vai responder, quem quer ter uma vida melhor? Todo mundo levanta a mão, eu. Então é só permitir Jesus mudar o coração, não resista. É só aprender a dizer não para o pecado e sim para Jesus. É uma prática que nós vamos tentando, vamos caindo e levantando. Concorda comigo, Sossô?
Porque às vezes a gente tropeça, cai. Tropeça, cai. Mas não vamos ficar caídos não, gente. Vamos levantar, amém? Vamos levantar e continuar, porque Ele vai mudando. Ele vai, sabe, transformando o nosso coração. E por fim, quando Ele nos muda, irmãos, quando Jesus nos muda, o resultado é de imediato. Algumas mudanças, elas são a longo prazo, tá? Mas o resultado, quando a gente tem um encontro com Jesus, é de imediato. Quando o nosso pecado, eu já falei do pecado, meu Jesus, estou ficando louco. Quando nos encontramos com Jesus, e nosso pecado, e os nossos pecados são perdoados, o resultado é de imediato, tá? Vamos ver se é ou não é. Versículos 28 e 30. Acharam? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? A mulher passou, estava pouco tempo, sabia nem que era Jesus, agora já estava proclamando, chamando o povo para conhecer a ele. Irmãos, o resultado foi de imediato. Naquele mesmo momento que ela teve um encontro com Jesus, ela saiu para falar de Jesus para as pessoas. Deixa eu mostrar para você que o resultado, quando nós temos os nossos pecados perdoados, o resultado é de imediato. Primeiro, aqui dentro, você passa da morte para a vida. Você deixa de ser inimigo e passa a ser amigo de Deus, filho. Você deixa de ser sedento para começar a tomar uma água que salta para a vida eterna. Você deixa de ser cego para começar a enxergar as coisas espirituais. A mudança começa aqui, ó. Você começa agora a perceber coisas que você não percebia mais. Eita Deus, eu nem percebia isso. Rapaz, isso me faz mal, não quero mais não. A mudança é aqui. Mas essa mudança que é aqui começa agora também a externar. Eu começo agora a falar para as pessoas. Para o meu tio, para a minha tia, para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus amigos. Rapaz, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele me pegou num poço de Jacó, falou os meus pecados, mudou e está mudando e vai mudar até a volta dele, porque santo assim, sabe, um perfeito só lá no céu mesmo. Aqui a gente vai cair. Não é bom que caia, tá? Mas cai em palavra, cai em pensamento, cai porque olha onde não deve. Cai, não deveria, mas cai. Então, irmãos, a mudança, ela começa aqui, é de imediato essa mudança. E aí a gente entra no processo de santificação, a estatura de varão perfeito, a semelhança de Cristo Jesus. Mas essa mudança interna começa a se externalizar. Eu começo agora a convidar meus amigos para conhecer Jesus também. E aqui eu vou fazer uma pergunta, não fiquem tristes comigo, tá? Porque foi a pergunta que Jesus me fez. Depois que você teve um encontro com Jesus, quantas pessoas você já ganhou para Ele? Para quantas pessoas você anunciou? Você disse, rapaz, vou ligar aqui para um amigo meu. Cara, olha, é o seguinte, eu continuo sendo um pecador. Eu continuo sendo aquele cara, não mudou muita coisa não. Estou num processo. Mas eu tive um encontro com Jesus, cara, e eu queria dizer para você que Jesus é o melhor caminho. Jesus é o caminho que leva à salvação. Jesus quer purificar a tua vida. Cara, deixa eu orar por tu aí. Na roda de amigos. Trabalho, faculdade, escola. Sabe, essa mulher não irmãos, eu sendo essa mulher, Serginho, eu vou ser honesto, Serginho. Se eu soubesse que Jesus tinha revelado meu pecado, eu passava um ano mais ou menos quietinho na miúda. Ela foi de imediato falar. Ela não teve nem medo. O povo dizer, quem está falando de Jesus? Uma mulher dessa que estava com um monte de homem, agora quer falar de Jesus. Ela não teve nem medo disso. Ela na mesma hora começou a falar dele. Sabe por quê? Porque a mudança foi real. Porque a mudança foi verdadeira, ela sentiu nela. Ela percebeu, não, eu não vou voltar àquela prática não. Eu agora vou anunciar esse Jesus que mudou a minha vida. Irmãos, olha que testemunho bonito. Vejam que testemunho bonito. Os versículos 28 a 30, né? Versículo 29. Vinde, venham. Vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. É o que ela está dizendo. Jesus revelou os meus pecados. Venham ver. Ele me contou as minhas coisas erradas. Ela nem ficou constrangida com isso, porque a mudança foi real. Ela não ficou com vergonha porque ele expôs e ele próprio mudou. Olha a diferença
de quem tem um encontro com Jesus. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer quem eu era. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não valia um vintém. Eu não tenho vergonha de dizer, não, irmãos. Igual aquele ceguinho, né? Eu era cego, agora eu vejo. É o que essa mulher está dizendo, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer que fiz o que fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Mas sabe por que eu não tenho vergonha? Porque Jesus Cristo mudou o meu viver. E quer mudar o seu também. A gente vai cantar? Vai louvar? Vocês ficaram em pé, sentaram, cansaram, não foi? Ô povo mole, eu estou aqui em pé desde o início. Está vendo, Sossô? A gente vai louvar. Eu queria que você fizesse dessa oração, dessa canção, uma oração. Leiam aí versículo 41 para a gente finalizar. Versículo 41, acharam? E muitos outros creram por causa, versículo 41, muitos outros creram nele, em Jesus, por causa da sua palavra. Essa mulher falou tanto de Jesus que muita gente começou a crer em Jesus. Sabe o que eu quero dizer? Jesus agora quer mudar a sua vida para ganhar a sua família. Vamos louvar a Deus.